Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo o guia daqueles que são de Deus venha glorificar, exaltar, magnificar o nome do seu Filho Jesus através de todos nós. Seja abençoada e abençoado, meu caro amigo. Hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto. Nós ontem falamos a respeito de que Deus é sofredor, né? E esse texto está registrado para que todo ser humano venha cair na real e avaliar a sua própria vida, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo. Não importa se é de Deus ou se ele não é de Deus. O que ele semear, ele vai colher. Essa é a realidade que nem Deus pode ultrapassar. Porque ele mesmo quem fala. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Mas eu queria focar um assunto especial sobre a maldição que muitos filhos recebem e muitas pessoas, por não entenderem a palavra de Deus, pensam que Deus culpa, pune com maldição os filhos daqueles que cometeram agressões, pecados, etc. Deus fala que ele guarda. Ele diz assim: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência, a bondade em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Que ao culpado não tem por inocente. Que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, dos filhos até a terceira e quarta geração. Veja só, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Então, muitas pessoas dizem, poxa, então Deus pune os filhos com maldição por causa dos pais. Não é bem assim. Nós vamos entender isso melhor lá com o profeta Ezequiel. Lá no profeta Ezequiel está escrito o seguinte, olha só que bacana. Diz que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Então, o texto, a Bíblia se completa, ela se explica, ela dirime qualquer dúvida. Então, muitas pessoas pensam
que por causa dos pais, os filhos vão pagar, vão ser punidos, amaldiçoados. Não é bem assim. Não é assim, porque Deus não permite isso. Deus não é injusto para punir um por causa do outro, do seu pai, ou punir o pai por causa do filho. Não, ele não faz isso, de jeito nenhum. É óbvio que cada um colhe aquilo que plantar. Isso não tenho dúvida. Mas Deus é justiça. Falamos ontem que ele é sofredor. Nós temos o texto sagrado que diz que ele é amor, Deus é amor. E o apóstolo Paulo também fala, João fala que Deus é amor. O apóstolo Paulo também fala que o amor tudo sofre. Tudo sofre. É isso mesmo. Está se referindo a Deus. O Espírito Santo, tudo sofre. Tudo sofre. Imagine o Espírito Santo vivendo dentro de nós. E quando nós cometemos pecados, como é que ele se sente? Ele sofre. Ele sofre. E sofre muito. Então, o fato é que nós colhemos aquilo que plantamos, quer queira ou não. Mas o texto que diz que perdoa, que Deus perdoa a iniquidade, perdoa a transgressão e o pecado. E ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Isso é muito forte. O que significa que Deus não pune os filhos inocentes de forma nenhuma, porque Deus não é injusto. Agora, é óbvio, é claro, que os pais deixam uma herança, às vezes, maldita para os seus filhos. Essa é a realidade. O texto sagrado ensina, orienta que os filhos não sofrem punição por causa dos pais, mas os pais que deixam a maldição para os seus filhos, que vão colher essas maldições. Claro, os pais colhem também, mas Deus não vai punir ninguém por causa do pai ou da mãe, ou por causa do filho ou do neto, de quem quer que seja. As consequências do pecado dos pais, claro, afetam as gerações seguintes de forma espiritual, social e também emocional. A idolatria, por exemplo, a idolatria, a violência, o que nós vemos hoje, muitos jovens na criminalidade. Por que eles estão na criminalidade? Porque copiaram de seus pais. Por que muitos jovens usam as drogas? São depressivos, são isso, são aquilo. Porque os pais deixaram para eles uma semente do mal e eles colhem, obviamente, essa maldição. Mas Deus não pune ninguém. Ele não castiga ninguém por conta das faltas do pai ou da mãe. Mas os pais deixam aquela maldição para que os filhos venham sofrer as consequências, infelizmente. E é bom que você saiba disso, amiga e amigo. Na prática, você que já tem filho, vai fazer o quê? Você tem filhos. Então, se você quer ajudar os seus filhos, quer minimizar ou eliminar a maldição dos seus filhos,
Então tema a Deus, busque a Deus por eles, faça a sua parte por eles. E Deus, obviamente, vai ouvir as suas orações. Agora, é realidade que quando a pessoa erra, ela vai colher os frutos do seu erro. Não é que Deus está visitando a maldição que está na vida do filho por causa dos pais, não. Ele não pune os filhos por causa dos pais, muito menos os pais por causa dos filhos. Mas cada um colhe aquilo que planta. Então eu queria chamar a sua atenção, você que quer casar, você que pensa em ter filhos, você pensa em ter filhos, e veja que responsabilidade, que coisa extraordinária. Nós falamos essas semanas passadas sobre Abraão, e uma das coisas, a última coisa, eu diria, que Abraão fez, veja só, isso aqui é fortíssimo. Nós falamos a respeito de Abraão, muito sobre Abraão. Mas lá no capítulo 24 de Gênesis, diz assim, olha só o texto, Gênesis 24, e versículo 1. E era Abraão já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Deus abençoou Abraão em tudo, 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 tudo. Tudo. Mas Abraão tinha, com certeza, é natural, uma monstruosidade de preocupação. Qual era a preocupação de Abraão? Bom, eu já estou velho, já estou a ponto de partir, já fui abençoado em tudo, 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 mas eu tenho um filho que é solteiro. Eu tenho um filho que é solteiro. E eu não quero que esse filho se case com uma mulher que seja cananeia ou entre os cananeus. Eu não quero. Eu não quero que ele venha se casar com uma mulher que tenha outros deuses, porque os cananeus, eles eram idólatras, eles eram literalmente idólatras. Eles cultuavam a Será, eles cultuavam outros deuses, tantos outros deuses, que nada tinha a ver com o Deus de Abraão. Então Abraão queria completar a sua carreira aqui na terra, determinando que a esposa do seu filho, que estava com 40 anos, fosse uma mulher dentre a sua própria família, a família de Abraão. Porque a família de Abraão já tinha conhecimento de Deus, temia ao Senhor. Então Abraão chamou o seu servo, o mais antigo, o mais velho na sua casa, servo íntegro, um servo temente, fiel, leal, e obrigou-o a fazer um juramento a Deus
colocando sua mão sobre ou sob a sua coxa. É claro que isso é um eufemismo, quer dizer mais do que nós temos lido. E sobre a coxa dele era colocar a mão sobre a coxa de Abraão, que é uma autoridade, ele era um ungido de Deus. Ele foi um homem amigo de Deus. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, o servo tinha um grande temor para com Abraão. E ele não faria esse juramento pelo Senhor sem que estivesse realmente disposto a obedecer. Então, Abraão disse para ele: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Não tomarás mulher incrédula, é isso aí. Então, esse conselho vale tanto para o filho quanto para a filha. Você é filha, você é uma mulher de Deus, você teve uma experiência com Deus. Ô homem, você teve uma experiência com Deus, você foi tirado do lixão. Deus fez uma obra extraordinária na sua vida. Ele abençoou você. Você foi curado, você foi liberta, você foi isso, você foi aquilo, prosperou. Mas ainda não chegou a vez em que você subisse no altar para se casar com uma pessoa que também é de Deus. Não chegou ainda, não chegou dessa maneira ainda. Mas você já está, assim, de certa forma, comprometida ou comprometido com alguém que não tem o mesmo espírito que você. Não tem o mesmo espírito, não tem o mesmo Deus, não tem o mesmo temor que você, mulher ou homem de Deus, tem para com Deus. E é óbvio e claro que isso aqui é demais, tremendamente forte, porque nessa meditação nós entendemos o que Deus falou para Moisés instruir os filhos de Israel lá no Monte Sinai. Ele disse assim, olha só o que Deus fala em Deuteronômio capítulo 7, versículo 1, diz assim: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a terra prometida, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, aí fala, os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, perizeus, esse pessoal todo. E o Senhor, teu Deus, as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te aparenterás com elas. Não darás tuas filhas aos seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós.
e depressa vos consumiria. Então, Deus aqui está falando o que acontece quando uma pessoa que é de Deus casa com uma pessoa que não é de Deus. Uma pessoa que teme a Deus casa com alguém que não teme a Deus. É óbvio que essa pessoa que teme a Deus e casa com alguém que não é de Deus, então a ira do Senhor vem sobre ela. Porque ela sabe, ela tem convicção de que aquela criatura não é de Deus, não é a pessoa certa para ela. Então, esse é o espírito que Deus nos tem dado. E eu posso falar por mim, não só na minha vida pessoal, mas como também na vida pessoal das minhas filhas, a Cristiane e a Viviane. Nós não permitimos que elas se casassem com pessoas, com homens que não eram tementes ao Senhor, que não tinham sequer o Espírito Santo. Então, hoje, elas estão casadas, a Cristiane, 34 anos de casada, a Viviane, 31 anos, vai fazer 32. Então, ou 33, sei lá. Nós vamos fazer 54 anos de casado. Então, nós temos testemunho para dar para vocês. O que está escrito aqui, nós vivenciamos. E por isso, elas são felizes. Elas são felizes porque casaram com homens tementes a Deus. Elas obedeceram a nossa orientação, que por nossa vez, nós também obedecemos a palavra de Deus. Então, amiga e amigo, não tem jeito. Colhemos hoje o que plantamos ontem. E se a gente não quer colher a maldição, não quer colher a ira de Deus, porque Deus não aceitou que os filhos, a descendência de Abraão, se casasse com a descendência de um povo que não cria nele, não era temente a Deus. Então nós temos um mundo confuso, um mundo mau. Nós vemos casamentos sendo desfeitos na lua de mel. Nós temos visto muitas pessoas que têm sofrido uma maldição na vida. Por quê? Porque tomaram uma decisão que contrariou a vontade de Deus. Essa é a realidade. Mas Deus não pune os pais por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Ele diz com clareza: a alma que pecar, essa morrerá. Então, ele não vai punir o filho ou a filha, ou o pai ou a mãe cujos filhos tiveram ou cometeram os seus erros, ou os pais tenham cometido os erros e os filhos serem punidos. De jeito nenhum. Deus é perfeitamente justo. Agora, ele dá a palavra dele. Quem crê, obedece. Quem não crê, não obedece. Só isso. Quem crê, segue. Quem não crê, não segue. Então, eu criei. Eu lembro, já falei aqui, acho que muitas vezes,
E eu fiquei noivo de uma jovem, com licença. Essa jovem era da igreja. Ela era da igreja. Ela tinha o mesmo Deus que eu. E nós íamos casar. Mas o Espírito Santo me deu um sinal forte de que ela não era a pessoa para mim. Então, em 3 meses eu a conheci, namoramos, noivamos e faltou o casamento. Porque assim eu agia. Ou é ou não é, ou vai ou racha, etc. Só que, quando ele me deu o sinal que não era de Deus, eu desfiz aquele noivado. Eu fiquei desacreditado dentro da igreja, entre os pastores, entre as pessoas, entre os meus familiares. Eu fiquei desacreditado de tudo e de todos. Só não fiquei desacreditado de Deus. Então, amiga e amigo, se você quer ser feliz no seu casamento, não case com uma pessoa que não tenha o mesmo espírito que você tem, o Espírito de Deus. Não faça isso. Não faça. Nós vamos fazer uma reunião para os jovens, para os solteiros, essa semana que vem agora, e nós vamos passar isso para eles e, obviamente, vai passar aí nas redes sociais. Mas o teor da mensagem é esta: não tome uma atitude precipitada, movido pelo coração. O coração é enganador. Eu fui enganado pelo meu coração, mesmo sendo de Deus. Mas graças a Deus, pela misericórdia do meu Pai, aleluia, Ele me salvou. Ele interrompeu aquela ilusão que eu tinha abraçado. Não que a moça não era temente a Deus, não, ela era temente a Deus, ela tinha o Espírito Santo, mas ele me mostrou que não era aquela pessoa certa. Você vê, mesmo sendo de Deus, às vezes não vai dar certo. Mesmo sendo outra pessoa sendo de Deus. Se Deus tem um plano para a sua vida, Ele também tem um plano para o seu casamento. Foi o que aconteceu com Abraão. Deus tinha um plano para Abraão. Deus o havia abençoado em tudo, menos ainda com uma esposa ideal para o seu filho. Por quê? Porque essa esposa viria gerar a descendência de Abraão. Ia se multiplicar na terra. Então não podia ser uma moça incrédula, não podia ser uma filha cananeia, tinha que ser realmente uma mulher de Deus, temente ao Senhor. Então, Abraão disse para o seu servo: olha, não deixes meu filho casar com uma mulher cananeia. Não traga essa mulher para cá. Então, ele deu a missão ao seu servo para ir buscar essa mulher na família dele, na família de Abraão, na família das pessoas que criam em Deus, temiam a Deus. Você entendeu, amiga e amigo? A sua vida depende das suas atitudes. O seu futuro depende do presente. O que você tem feito com a sua vida hoje? Hoje. Como é que você está agindo hoje na sua vida, nas suas escolhas? Especialmente
E mais do que isso, e o mais importante na sua vida é o seu casamento. Porque se você casar mal, você vai colher os frutos desse mau casamento. Não só você vai sofrer, mas como você vai gerar filhos também complicados, confusos. Então, cuidado, minha amiga e meu caro amigo, para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem. A minha mãe dizia que um bom casamento é como ganhar na loteria. Realmente é. É mesmo. Sozinho. Todas as loterias de todo o mundo, de todos os países. Porque é uma bênção ou é uma maldição? Essa é a realidade. Vamos falar mais a respeito sobre esse assunto nesses próximos dias. Estou tentando avisar os incautos, os jovens especialmente, aqueles que estão na flor da idade e querem se casar, tá certo? Toda pessoa que é solteira quer uma companhia para viver o resto dos seus dias em função dela, não é? É o casamento. E isso é muito, mas muito, muito mais importante do que a sua profissão, do que as suas conquistas materiais, do que o seu sucesso profissional. O mais importante na sua vida é o seu casamento. Depois do encontro com Deus. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.